O Afeto que Alimenta, de Paulo César Pereira. Lido por Paula Poliana. Capítulo 6, parte 3. Ouvi o caso de uma rica empresária e também artista que uma vez tratou mal um fotógrafo que tirava suas fotos. Os colegas de profissão do fotógrafo decidiram fazer um boicote e não mais a fotografaram. Ela teve de se retratar e pedir perdão àquele profissional, pois não suportou viver longe das lentes e de estar em evidência. Em meio a uma aula, determinada aluna narrou a experiência que tivera em seu serviço quando olhou para um homem e disse para sua colega que achava que o conhecia de algum lugar, mas não sabia de onde. A colega então fez sinal de silêncio, para que ela não o deixasse saber que não o havia reconhecido, pois se tratava de um artista muito famoso em décadas passadas. Este não suportava ouvir alguém dizer que o conhecia, mas não sabia de onde. Sua colega o chamou e lhe apresentou. Ela disse que sua mãe sempre gostou muito de suas músicas e ele ficou entusiasmado e feliz por receber tal carícia. Interessante como até mesmo o amor de Deus, embora falemos sobre sua graça e misericórdia, nos é passado desde criança como um amor condicional. Geralmente ouvimos colocações que expressam o que Deus não gosta ou não aprova, e que para aqueles que desobedecem, ele tem uma punição. Por exemplo, Papai do Céu não gosta de criança que fica correndo na igreja. Papai do Céu não gosta de criança que desobedece pai e mãe. Papai do Céu não gosta de criança que fala palavrão. Dentre outras mentiras ditas para as crianças que estão em processo de formação da personalidade. Na realidade, são frases que demonstram o que os pais não querem que os filhos façam, e com certeza Deus também não. Mas em momento algum a Bíblia diz que Deus não gosta das crianças por causa disso. Pode parecer uma coisa incoerente o fato de estar abordando essa situação. Porém, a criança ouvindo isso durante alguns anos é muito provável que desenvolva em sua mente a ideia do amor de Deus como um amor condicional. Há uma canção que as crianças cantam que diz: "Cuidado, boquinha, no que fala, mãozinha no que pega, pezinho no que pisa, olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você." A criança pode entender que para ser amada por Deus é necessário fazer tudo certinho. Caso contrário, receberá castigo. Se alguém se relaciona com Deus dessa forma, possivelmente tem para com o Criador um relacionamento condicional, ou seja, na base da troca. Ela o seguirá para obter o que deseja, ou também pode dar a Deus as carícias negativas de um não reconhecimento adequado, como no seguinte exemplo. Uma menina disse para a mãe que gosta mais do Papai Noel do que do Papai do Céu, e a justificativa foi que Papai Noel dá presente, Papai do Céu castiga. Deus não precisa desse desserviço. Quando a pessoa cresce, ouve sobre a graça e o amor incondicional de Deus. Entretanto, a mensagem ouvida na infância fica alojada na mente e se torna estrutural. Isso é, se apresenta a todo instante. Infelizmente, o estrago já foi feito. Desenvolvi esse conceito mais intensamente em meu outro trabalho intitulado Os Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo. Acredito que a diferença entre as carícias condicionais e as incondicionais tenha ficado bem clara. Contudo, as incondicionais precisam ser um pouco mais enfatizadas. Imaginemos novamente a situação de um menino chegando diante de seu pai precisando de uma assinatura para mostrar à professora. Ele lhe apresenta a prova com uma nota muito baixa, esperando receber uma bronca daquelas. Entretanto, o pai resolve lhe dar uma carícia incondicional. Chama o filho, lhe dá um abraço e diz que o ama, independente da nota que tirou. E também lhe orienta que, não estudando adequadamente,
estará prejudicando a si mesmo. E aproveita para dizer que o amor de Deus por ele e por todas as pessoas é muito maior do que o do próprio pai. É provável que esse menino nunca mais se esqueça disso. Alguns costumam fazer distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Sabemos que é o mesmo Deus, mas dizem que no primeiro Deus era muito rígido e vingativo. Já no segundo, Deus se manifesta e se apresenta pela sua graça e misericórdia. Entretanto, isso demonstra falta de leitura bíblica e de boa compreensão, pois no Antigo Testamento é narrada a história de um povo que estava aos poucos conhecendo a Deus. E toda a sua história se desenvolveu em meio a muitas guerras, onde o homem precisava ser um bravo, não podendo se dedicar muito às afetividades. Tanto que Deus é descrito como o Senhor dos exércitos. Mas fica claro que a sua graça e amor incondicionais são para aqueles que as aceitam. Pois uma característica da carícia é que a pessoa tem o direito tanto de aceitá-la quanto rejeitá-la. Um exemplo muito bom de carícia incondicional é quando o pai chega em casa e a filhinha corre para os seus braços. Tenho experimentado isso. Como é gratificante ver o sorriso de minha filha assim que eu chego. E principalmente saber de minha esposa que quando ela ouve um barulho de carro já começa a falar papai. E também quando acorda e não estou em casa fica chamando por mim. Essa carícia alimenta muito mais do que o reconhecimento das pessoas após uma palestra, embora também tenha o seu valor. Ao assistir uma reportagem, vi a declaração de um pai que luta para salvar o seu filho das drogas. Ele disse que procura agora, depois de ter inclusive mandado o filho para fora de casa, dar muito carinho. E acrescentou que se a pessoa não cuidar do filho, um traficante vai adotá-lo. Isso é uma grande demonstração de carícia incondicional por parte desse pai. Como costumo dizer, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que mais tarde ou nunca. Veja o texto Uma História de Carícias, de Chani Chique. Era uma vez, há muito tempo, um casal feliz. Antônio e Maria, com 2 filhos chamados João e Lúcia. Para entender a felicidade deles, é preciso retroceder àquele tempo. Cada pessoa, quando nascia, ganhava um saquinho de carinhos. Sempre que uma pessoa punha a mão no saquinho, podia tirar um carinho quente. Os carinhos quentes faziam as pessoas sentirem-se quentes e aconchegantes, cheias de carinho. As pessoas que não recebiam carinhos quentes expunham-se ao perigo de pegar uma doença nas costas que as faziam murchar e morrer. Era fácil receber carinhos quentes. Sempre que alguém os queria, bastava pedi-los. Colocando-se a mão na sacolinha, surgia um carinho do tamanho da mão de uma criança. Ao vir à luz, o carinho se expandia e se transformava num carinho quente que podia ser colocado no ombro, na cabeça, no colo da pessoa. Então misturava-se com a pele e a pessoa se sentia toda bem. As pessoas viviam pedindo carinhos quentes, umas às outras, e nunca havia problemas para consegui-los, pois eram dados de graça. Por isso todos eram felizes e cheios de carinhos. Na maior parte do tempo, um dia, uma bruxa má ficou brava, porque as pessoas, sendo felizes, não compravam as poções e ungüentos que ela vendia. Por ser muito esperta, a bruxa inventou um plano muito malvado. Certa manhã, ela chegou perto de Antônio, enquanto Maria brincava com a filha, e cochichou em seu ouvido: Olha, Antônio, veja os carinhos que Maria está dando a Lúcia. Se ela continuar assim, vai consumir todos os carinhos e não sobrará nenhum para você. Antônio ficou admirado e perguntou: Quer dizer, então, que não é sempre que existe um carinho quente na sacola? E a bruxa respondeu: Eles podem acabar e você não os ganhará mais. Dizendo isso, a bruxa foi embora, montada na vassoura, gargalhando muito. Antônio ficou preocupado e começou a reparar cada vez que Maria dava um carinho quente para outra pessoa, pois temia perdê-los.
Então, começou a se queixar a Maria, de quem gostava muito, e Antônio também parou de dar carinhos aos outros, reservando-os somente para ela. As crianças perceberam e passaram também a economizar carinhos, pois entenderam que era errado dá-los. Todos ficaram cada vez mais mesquinhos, as pessoas do lugar começaram a sentir-se menos quentes e acarinhados, e algumas chegaram a morrer por falta de carinhos quentes. Cada vez mais gente ia à bruxa para adquirir ungüentos e poções. Mas a bruxa não queria realmente que as pessoas morressem, porque se isso acontecesse, deixariam de comprar as poções e ungüentos. Inventou um novo plano. Todos ganhavam um saquinho, que era muito parecido com um saquinho de carinhos. Porém, era frio e continha espinhos frios. Os espinhos frios faziam as pessoas sentirem-se frias e espetadas, mas evitava que murchassem. Daí para frente, sempre que alguém dizia "eu quero um carinho quente", aqueles que tinham medo de perder um suprimento respondia "não posso lhe dar um carinho quente, mas se você quiser, posso dar-lhe um espinho frio". A situação ficou muito complicada porque desde a vinda da bruxa havia cada vez menos carinhos quentes para se achar, e estes se tornaram valiosíssimos. Isso fez com que as pessoas tentassem de tudo para consegui-los. Antes da bruxa chegar, as pessoas costumavam se reunir em grupos de 3, 4, 5, sem se preocuparem com quem estava dando carinho para quem. Depois que a bruxa apareceu, as pessoas começaram a se juntar aos pares e a reservar todos os seus carinhos quentes exclusivamente para o parceiro. Quando se esqueciam e davam um carinho quente para outra pessoa, logo se sentiam culpadas. As pessoas que não conseguiam encontrar parceiros generosos precisavam trabalhar muito para obter dinheiro para comprá-los. Outras pessoas se tornavam simpáticas e recebiam muitos carinhos quentes sem ter de retribuí-los. Então, passavam a vendê-los aos que precisavam deles para sobreviver. Outras pessoas ainda pegavam os espinhos frios, que eram ilimitados e de graça, cobriam-nos com a cobertura branquinha estufada, fazendo-os passar por carinhos quentes. Eram, na verdade, carinhos falsos de plástico que causavam novas dificuldades. Por exemplo, 2 pessoas se juntavam e trocavam entre si livremente os seus carinhos plásticos. Sentiam-se bem em alguns momentos, mas logo depois sentiam-se mal. Como pensavam que estavam trocando carinhos quentes, ficavam confusos. A situação, portanto, ficou muito grave. Não faz muito tempo, uma mulher especial chegou ao lugar. Ela nunca tinha ouvido falar na bruxa e não se preocupava que os carinhos quentes acabassem. Ela os dava de graça, mesmo quando não eram pedidos. As pessoas do lugar desaprovavam sua atitude porque essa mulher dava às crianças a ideia de que não deviam se preocupar com que os carinhos quentes terminassem e a chamavam de pessoa especial. As crianças gostavam muito da pessoa especial porque se sentiam bem na sua presença e passaram a dar carinhos quentes sempre que tinham vontade. Os adultos ficavam muito preocupados e decidiram impor uma lei para proteger as crianças do desperdício de seus carinhos quentes. A lei dizia que era crime distribuir carinhos quentes sem uma licença. Muitas crianças, porém, apesar da lei, continuavam a trocar carinhos quentes sempre que tinham vontade ou que alguém os pedia. Como existiam muitas crianças, parecia que elas prosseguiriam seu caminho. Ainda não sabemos o que acontecerá. As forças da lei e da ordem dos adultos forçarão as crianças a parar com sua imprudência? Os adultos se juntarão à pessoa especial e as crianças entenderão que sempre haverá carinhos quentes
tanto quantos forem necessários? Lembrar-se-ão dos dias em que os carinhos quentes eram inesgotáveis porque eram distribuídos livremente? Em qual dos lados você está? O que você pensa disso?